Rádio Piauí. Olá, está no ar mais um Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. O presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não temo a verdade. E comigo estão o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa Toledo. E a repórter Malu Gaspar. E aí, gente? Só entrei nessa coisa horrorosa da política por conta de um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro. É ponto! Todos no estúdio para este que é o penúltimo programa de 2018. Semana que vem a gente grava e entre o Natal e o Réveillon a gente dá um recesso para vocês e volta a gravar no dia 2 de janeiro. Está no ar dia 3 de janeiro, é isso, né, diretora? 3 de janeiro, quinta-feira. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. No primeiro bloco, nós vamos tratar do primeiro escândalo envolvendo o dinheiro público do governo Bolsonaro, que nem começou. Vamos falar da movimentação atípica do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, senador eleito e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No segundo bloco, nós vamos falar da composição do Ministério do Bolsonaro e mais especificamente do ministro do Meio Ambiente, o último a ser nomeado, Ricardo Salles. E no último bloco, nós vamos falar do barraco entre os parlamentares eleitos do PSL, a deputada Joyce Hasselmann, o senador eleito Major Olímpio e o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Andaram fazendo coisa errada no WhatsApp. Bom, o caso é conhecido, mas não custa a gente recapitular. Dentro da Operação Furna da Onça da Polícia Federal, que apura irregularidades na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, produziu um relatório onde Fabrício Queiroz, que foi motorista e segurança do senador eleito Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz movimentou R$ 1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Ele era funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro. A investigação mostra que ele chegou a fazer 5 saques em apenas um dia, 176 saques em dinheiro em 2016, uma média de uma retirada a cada 2 dias. E entre os repasses que ele fez está um de R$ 24.000 em benefício da futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Bolsonaro, no dia em que o escândalo veio à tona, disse que ele havia emprestado dinheiro para o Fabrício Queiroz e que não eram 24, e sim 40 mil. Se o COAF investigasse, iria achar esse valor. E pediu, ou falou, que ele deveria explicar o resto do dinheiro. Enfim, o caso é bastante cabeludo, as evidências são imensas de que há aí um escândalo envolvendo dinheiro público. Uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo, hoje quarta-feira, quando gravamos o programa, mostra que há movimentações suspeitas praticamente em todos os gabinetes. Todos os deputados teriam incorrido nesse tipo de, supostamente, irregularidades. Malu, o que você apurou sobre isso? Bom, essa matéria da Folha ela é importante porque ela mostra uma coisa que a gente sempre ouve dizer, mas nunca tinha sido comprovada. E que aparentemente é uma prática muito comum nos parlamentos, não só do Rio, mas do Brasil todo, que é o deputado, o vereador, o deputado federal, pegar para ele parte do salário dos funcionários, né? E para quem acha que isso é uma coisa menor, na verdade, eu consultei um monte de gente aí ligada às investigações especificamente e não ligadas, que já fizeram investigações desse tipo. Isso não só é improbidade administrativa, como é crime, é peculato, é desvio de recurso público, pode configurar lavagem de dinheiro dependendo do que for feito com esses recursos. Quer dizer, tem uma série de implicações criminais no caso. Tem um aspecto que eu deixei de falar, que acho que é importante, que além da movimentação do motorista, foi identificado que vários assessores, vários funcionários do gabinete repassavam dinheiro para ele, né? Pois é, isso Eles que eu ia falar. Eles recebiam o salário, passavam para ele, ele é uma espécie de
conta passagem, né? O motorista funcionava literalmente como alguém que fazia o trânsito do dinheiro. Os funcionários recebem o dinheiro, passam para ele e ele repassa para os… Exatamente. Não só 8 funcionários do gabinete, como também as 2 filhas dele, mulher dele, um monte de gente que estava empregada ali passando dinheiro dos salários, aparentemente, para o Fabrício, que não é uma pessoa qualquer. Vamos lembrar que esse Fabrício Queiroz, ele foi paraquedista do Exército, ele é amigo do pai, Jair Bolsonaro, sempre esteve ligado aos Bolsonaros, 30 e tantos anos. Estava sempre colado com o Flávio Bolsonaro, passou a campanha toda colado com o Flávio Bolsonaro. As pessoas que conhecem a família dizem que ele é muito próximo mesmo, então não é uma pessoa que você possa dizer que agiu à revelia. Considerando como funcionam os Bolsonaro, ele não deve ter feito nada que os Bolsonaro não soubessem, né? Inclusive agora até agora ele tá sumido, e eu conversei com pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro que estão discutindo com ele justamente o que tá todo mundo querendo. Tem que apresentar esse Queiroz. E quem vai decidir se esse Queiroz que está sumido, sabe-se lá onde foi parar essa pessoa, quem vai apresentar esse cara é o Flávio Bolsonaro. Então… Aliás, desculpa, Malu, só para complementar o que você está falando, ele já apresentou indiretamente. O próprio Flávio foi o porta-voz do Queiroz, né? A única manifestação que a gente tem do Queiroz foi dada pelo Flávio Bolsonaro. Foi uma manifestação risível. Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações, né? Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. Ele falou, falei com ele, mas não posso dizer o que ele falou. Exato. E só um outro detalhe, tem uma foto que eu acho que diz muito sobre a relação do Queiroz com os Bolsonaro, que é uma foto num churrasco, pelo menos tem uma churrasqueira no fundo, e tá todo mundo sem camisa. Inclusive o Flávio Queiroz, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, não é uma pessoa, é uma pessoa que você tira a camisa na frente e não é na praia. O Instagram dele mostra os dois pescando, o Flávio com o Fabrício, o Fabrício com o Fabrício Queiroz com o Bolsonaro, quer dizer, uma relação de longa data. Aí eu acho que o negócio pegou justamente porque os Bolsonaro têm uma máxima, né? A gente não deixa homem nosso ferido na estrada. Então agora eles vão ter que decidir se eles vão cortar a cabeça do Queiroz ou se eles vão se enfiar no rolo. Porque tá muito evidente, mesmo gente do círculo dos Bolsonaro com quem eu conversei nos últimos dias, admite que é isso mesmo, é dinheiro do gabinete que foi para o Bolsonaro. O que ele fez com isso? Se ele usou para fazer campanha, se ele usou com gastos pessoais, a investigação vai ter que mostrar. Agora, é sintomático, justamente esse episódio que o Toledo comentou, ele deu uma explicação plausível que eu não posso dizer qual é. A verdade é que não existe explicação plausível para isso, Sim. a não ser o que a gente está vendo, que está muito na cara. E foi muito interessante de ver o comportamento dos Bolsonaro, que estão sempre dizendo que o poder tem que ser exercido com desintermediação, que eles querem se comunicar diretamente com o eleitor. O Twitter silencioso. Eu tô em grupos de eleitores do Bolsonaro. Nada foi falado, a não ser na sexta-feira à noite, dias depois do caso. Vem uma lista de argumentos que as pessoas devem usar para defender o Bolsonaro nesse caso. Quer dizer, nenhuma explicação concreta. Então, gente, estou gravando esse áudio para incluir aí no programa, para acrescentar uma informação para vocês, porque a eleição acabou, mas a política continua animada. E o que aconteceu desde o momento em que a gente gravou para o programa, para agora, poucas horas antes dele ir ao ar, é que o presidente eleito Jair Bolsonaro fez uma live em que ele comentou o caso do motorista Fabrício Queiroz, dizendo que se tiver algo errado, os Bolsonaro vão pagar a conta, meu filho ou Queiroz, que paguemos a conta desse erro, que ele não comunga com nenhum erro e que tudo tem que ser esclarecido. O Bolsonaro disse também, ele sabia que o Queiroz vai prestar depoimento
para esses investigadores do Ministério Público na semana que vem, quinta-feira. Ontem também veio à tona uma informação exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, de que um dos funcionários que repassou dinheiro para o Fabrício Queiroz, motorista, recebeu sem ter ido ao gabinete. Passou 248 dias do período em que ele estava como funcionário morando em Portugal. Então, o caso está complicando, o Bolsonaro está no corner. Até semana que vem a gente vai ter mais novidade. E no Twitter... mas o Onyx deu uma boa explicação. O Onyx fez aquele vexame, né? A pergunta é, onde é que estava o cofre no mensalão? Aonde que estava o cofre no petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Amigo, muito obrigado. Eu sou um investigador? Não. Como é que eu vou saber? Qual é o dinheiro que foi? Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? E aí não tem a menor relevância a sua pergunta. 1 milhão eu não recebi. Foi um vexame aquilo, o cara xingar o jornalista quanto que você ganha. Quer dizer, eles passaram a campanha toda... É que ele achou que o jornalista também recebe dinheiro público, como ele recebe, rico, então, coitado, né? Não tem a menor noção do como que é a vida do Não jornalista. julgue os outros pelo si próprio. Mas é sintomático que eles tenham ficado perdidos. Tá roubando minhas imitações do Bolsonaro. Parece que roubar é a palavra aqui, no tocante a isso. No tocante a essa questão. Mas vocês não acham isso? Parece que eles tomaram uma porrada, eles não sabem de onde veio, Sim, eles não sabem reagir. Eu acho algumas coisas aí desse caso. Primeiro, ele escancara que essa família de políticos profissionais, o pai, Jair Bolsonaro, e os 3 filhos, o pai está há 30 anos como parlamentar, sei lá quantos anos, décadas, que se diz anti-establishment, etc., que tem todo esse discurso que foi eleito e que alimenta essa mitologia. Essa família está mais inserida no sistema do que nunca. Eles são do baixo clero do sistema, agora não são mais o baixo clero, até então era o baixo clero. Então me lembra, usando a imagem do churrasco do Zé, uma família de açougueiro que finge que é vegetariana, um pouco. Eles fingem que são antes. É o JBS, né? É o açougue que vira uma multinacional. Eles estão dizendo que são vegetarianos, mas são uma família de açougueiro. Em relação ao Onyx, eu vi com bastante atenção a entrevista dele, inclusive revi pra gente gravar o programa aqui. Ele usa duas estratégias que são muito comuns a essa turma que chegou ao poder. Primeiro, desqualificar a denúncia e remeter todo escândalo ao PT. Então vocês tinham que ficar o COAF, onde estava o COAF na época do mensalão, do petrolão, etc. Então, usar o PT como bode expiatório e tentar com isso fazer essa manobra diversionista bastante primitiva. Segundo, intimidar os jornalistas. E com truculência. Sempre a truculência. É uma agressividade. Ele foi ridicularizado, inclusive, pelo Mourão, pelo vice do Bolsonaro, que falou: o Onyx reagiu, ele está estressado. O Mourão tirou sarro do Onyx, né? Agora, sobre isso, só uma informação, que ele ficou onde é que estava o COAF e tal. A gente sabe que o COAF está por trás de todas as revelações importantes de mensalão e de petrolão. Ele foi o relator. Né? Do caso do COAF no mensalão foi o próprio Onyx Lorenzoni. Várias pessoas da Lava Jato esses dias dizem se não fosse o COAF... Quer dizer, tá com Alzheimer, que tá que nem eu, Onyx. Minha solidariedade. Se não fosse o COAF, não tinha Lava Jato e, consequentemente, não tinha Bolsonaro, né? Sim. Mas aí o que eu queria falar sobre essa questão específica, que eu apurei hoje antes de gravar, que esse relatório do COAF, ele não foi feito especificamente para a Furna da Onça. Esse relatório ele foi concluído em janeiro deste ano e ele foi encaminhado para vários órgãos, Receita Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, com uma investigação sobre justamente a Assembleia Legislativa do Rio. Então, essa matéria que saiu na Folha agora, que soma mais de 200 milhões de reais em movimentações suspeitas. Nessa quarta-feira, quando a gente gravou o programa. Ligadas a vários deputados. Obviamente que essas movimentações vão ter que ser investigadas. Mas esse levantamento mais amplo é o que o COAF fez em janeiro. O Ministério Público Estadual do Rio recebeu, junto com o Ministério Público Federal, esses dados em janeiro. E só vazou agora? Vazou por causa da Furna da Onça. Como 10 deputados estaduais só que estavam incluídos na operação... Exatamente, 10 deputados que estavam incluídos. Quer dizer, há um ano esses dados são conhecidos. Está cozinhando. Esses dados estão cozinhando. Estão enfurnados. Enfurnados em gavetas. E não, obviamente, que não foi feito para o Bolsonaro. Entre os repasses mais
suspeitos, aí, o mais significativo, está o do Pacheco, que é um deputado do PSC, que é o candidato a ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do governo. Os maiores são André Ceciliano, do PT. Do PT, o primeiro. Paulo Ramos, do PDT. E Márcio Pacheco, 25 milhões de reais. É o candidato à presidência da Assembleia, apoiado pelo Witzel e pelo Flávio Bolsonaro. O rapaz do PT é o presidente da Alerj hoje em dia, presidente interino. É o presidente da Alerj, que apesar de ser do PT, todo mundo vê como uma pessoa ligada ao Pisciani. Um homem do Pisciani no PT. Titiliano. É uma figura ligada ao esquemão ali da Assembleia, próxima ao Pisciani e tal. Vai ser substituído, muito provavelmente, pelo Márcio Pacheco. Então, assim, sobre essa investigação do COAF, só para concluir, como ela foi feita em janeiro, obviamente que ela não tem nada a ver com o contexto atual. O COAF não atuou contra o Flávio Bolsonaro. Inclusive, o repasse do Flávio Bolsonaro é um dos menores. Isso não quer dizer que que o gabinete dele não praticou. Vamos explicar o COAF, Malu, porque primeiro o COAF não é um órgão de investigação. O COAF é um órgão de inteligência. Ele obtém informações e daí tem um monte de bandeirinha vermelha lá que eles vão colocando. Movimentação superior a 10 mil reais, bandeirinha vermelha. Mas aí tem nego que acha que é esperto, em vez de fazer movimentações acima de 10 mil reais, faz um monte de movimentações abaixo de 10 mil reais, que é o Queiroz. Sim. Certo? Daí o COAF também põe bandeira vermelha. Falou, malandrão, você acha que você vai enganar quem aqui? Sim. Então, quer dizer, não é que o COAF pega todo mundo, pega eu, você. Sim, aqui a gente, você movimentou 1,2 milhão em 2006, quem Malu? Dera, como diria eu tô sendo somar aqui, quer dizer, não sei o Fernando, né? Mas tô enfim. Pensando seriamente em revelar aqui minhas movimentações financeiras. E por movimentar, eles querem dizer, entraram 600, saíram 600, uma coisa assim. Mas, e aí isso estava nas listas de zap dos bolsonaristas. É só 600. O que tem? Aí fica aquele velho argumento. Quando você quer desculpar o governante, você começa a achar que tem tudo. Eu queria fazer uma observação. Eu quase mal falei. Todo mundo quer falar que esse tema é animado. Eu só quero fazer uma seguinte observação. Que essa história de... Eu ia falar roubar, mas não é uma palavra certa. De se apropriar de parte do salário dos funcionários, o PT fazia isso institucionalmente quando foi criado. Tinha o famoso dízimo do PT, que você tinha que dar pro partido, né? E Cuba faz isso com os médicos do Mais Médicos. Quer dizer, tá democratizado. Tá certo. Nada de novo sob o sol. Mas eu queria observar também um negócio, só para também fechar meu raciocínio. Agora, o que acontece depois desse caso é que o governo Bolsonaro já começa enfraquecido. Né? Renan Calheiros já disse que vai sugerir a instalação de uma investigação, uma apuração sobre isso no Conselho de Ética contra o Flávio Bolsonaro. Ontem houve um almoço aqui no Rio de Janeiro de apoiadores do Flávio Bolsonaro, marqueteiros, financiadores e tal, muito preocupados. Puxa, quebrou o encanto, agora quebrou o encanto. Então agora, eu acho que esse caso, ele traz o Bolsonaro para um nível que talvez fosse o nível dele mesmo, desde sempre, né? Esse negócio de mito, de dizer que ele é uma grande ameaça, não sei o quê, ele é o que ele é, um deputado de 27 anos de mandato, com filhos que seguem ele, com todo o seu séquito, fazendo a política mais básica, comezinha e vamos dizer, mesquinha do negócio. E para sobreviver, que existe, né? vai ter que fazer o quê? Vai ter que negociar com quem? Com o Renan, que já botou o preço. Sim, exato. Agora ele entrou na vala comum da política normal e vamos parar com esse negócio de mito. Acabou a campanha, acabou esse discurso. Não adianta você dizer que o COAF é um órgão político. Aliás, COAF que vai obedecer ao Sérgio Moro, né? Então, acho que assim, bem-vindo ao mundo, Bolsonaro. É isso. A Malu, como sempre, se antecipa a mim. O que há é um enfraquecimento político do Bolsonaro, uma erosão da credibilidade. Ele fica refém, por um lado, do Renan e da velha política, por outro lado, refém da PF também. Eu acho que vamos ver como isso vai se desdobrar. E há, na minha opinião, um fortalecimento dos militares. E o enfraquecimento do Moro, porque a declaração do Moro foi uma vergonha. O primeiro vexame público do futuro ministro Sérgio Moro. O senhor presidente eleito já esclareceu a parte que lhe cabe no episódio. Não precisa nem investigar, né? Então é isso, vamos ver como começa o governo Severino Jair Bolsonaro. Não é Severino Cavalcante, é Jair Bolsonaro. Com isso, a diretora já está me matando. Vamos para o segundo bloco do programa. No último domingo,
pelo Diário Oficial Bolsonarista, ou seja, pelo Twitter, o presidente eleito nomeou ou divulgou o nome do seu último ministro, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que trabalhou com o Alckmin, foi secretário particular e depois secretário do Meio Ambiente do governo de São Paulo, sobre quem a gente vai falar um pouco. O Zé já preparou um dossiê aqui. Eu queria lembrar, o Bolsonaro nomeou ele no domingo e na noite de sábado, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem a ver, e a gente vai começar a fazer essas ligações pelo Brasil. No sábado à noite houve o assassinato de 2 líderes do MST na Paraíba, perto de João Pessoa, e eu temo que esse tipo de coisa passe a ser corriqueira no Brasil. No domingo ele foi nomeado, esse ministro do Meio Ambiente. Toledo pode dizer um pouco o que ele pensa do MST e etc. Muito bem. Ricardo Salles é javaporquista. Vamos começar pelo que é mais importante, tá certo? Que, ou seja, o javaporquismo está chegando ao poder, nós vamos dominar o mundo e já chegamos lá com o nosso primeiro ministro. Como antecipamos, o soft power de Toledo já nomeou um ministro. Não, por quê? Vamos explicar, porque as pessoas estão na dúvida, o javaporquismo está crescendo e daí as versões começam a se espalhar. O que é o javaporquismo, porque tem gente acusando a gente de querer preservar o javaporco no Twitter, não, né? Vamos esclarecer. Inclusive teve um desinformado que achou que javaporco é cateto, não tem nada a ver. Vamos lá, vamos explicar. Javaporco é o seguinte. Eu não sei o que é cateto. Nem eu também não sei o que é cateto. Porco do mato, não tem nada a ver, que é nativo. O javaporco é um bicho exótico. Entendeu? Exótico. Por que ele é exótico? Ele é um javali que cruzou com o porco e deu javaporco. Ele não é uma espécie que vem da natureza, ele foi fabricado. E não veio do Brasil, ele veio sabe-se lá de onde, tá certo? Segundo, ele é um bicho que ele anda em bandos grandes. E não pode ser caçado, porque o nosso governador de São Paulo baixou uma lei, sancionou uma lei dizendo que é proibida a caça do javaporco, o que gerou um movimento contrário a ele no interior de São Paulo, que em última análise elegeu o Dória. Então o javaporquismo... Ricardo Salles é anti-javaporco, ele brigou com o Alckmin por causa disso, né? Ele ficou uma racha ali. Não só ele é anti, como ele na campanha para deputado, ele não se elegeu, mas ele é o primeiro suplente do Novo. O Ricardo Salles publicou uma peça de propaganda na internet em que ele dizia que o número dele era .30, em referência à munição .30, que é uma munição para bater bichos de grande porte como o javaporco, e dizendo que tudo se resolvia na bala. O javaporco, que ele quer exterminar com .30, o MST, os invasores de fazendas, ou seja, ele quer resolver tudo na bala. É um ministro do Meio Ambiente que resolver tudo na bala. Então estamos garantidos, tá certo? O javaporco, então, não só fez parte da propaganda do futuro ministro Ricardo Salles, como isso gerou até uma reprimenda do Novo em relação ao Ricardo Salles, dizendo que não avaliza soluções pela violência, etc. Então, ele sofreu uma advertência do diretório estadual. Agora, vamos lá, quem é Ricardo Salles? O Maurício Tufani, que é um jornalista especializado em ciência, tem um blog Direto da Ciência, que eu recomendo, inclusive, fez a melhor síntese de quem é o Ricardo Salles. Ele, como o Fernando disse, começou a carreira política dele, é um advogado, começou a carreira política como secretário particular do Alckmin. Daí ele fez ali umas articulações javaporquistas e conseguiu o apoio do PP e da Fiesp para ser nomeado secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Então, ele aparecia, inclusive, nas propagandas do PP como o novo PP. Agora ele abandonou o PP e ficou só com o novo, né? E já foi reprimido... O novo, que é uma linha auxiliar do bolsonarismo. E né? da Fiesp também, nesse caso, como se verá. Como secretário do Meio Ambiente, ele abusou do antitecnicismo. Todas as decisões do Ricardo Salles como secretário foram baseadas nas suas crenças ideológicas. Então ele foi contra pareceres técnicos, foi acusado de forçar técnicos a mudar parecer, está sendo investigado pelo Ministério Público, abriram um inquérito contra ele por conta de uma decisão da Secretaria que facilitou a vida de empresas ligadas à indústria, ou seja, a Fiesp, na várzea do Tietê, para fazer empreendimentos lá. Enfim, é um javaporquista de primeira
linha. Ele não só teve essa atuação em prol, digamos assim, do capital, como ele é talvez a melhor solução que o Bolsonaro poderia ter encontrado para acabar com o Ministério do Meio Ambiente sem acabar com o Ministério do Ambiente. Porque com o Ricardo Salles lá, o meio ambiente fica automaticamente subordinado à infraestrutura, à agricultura, às minas de energia e, em última análise, aos negócios, digamos assim, né? E o Ricardo Salles, então, promete ser uma grande fonte de notícias, se honrar a tradição que iniciou durante a Secretaria, sua gestão à frente da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, e vai dar muita dor de cabeça para as ONGs do meio ambiente, como o SOS Mata Atlântica, que na época que ele era secretário cansou de soltar notas contra ele, e a gente pode ver também que talvez a gente passe a ter iniciativas, se ele for repetir o que fez, já como secretário, vai talvez tentar abrir concessões e vender áreas de proteção ambiental, como ele tentou fazer com 34 áreas do Instituto Florestal, sem autorização da Assembleia Legislativa, quando era secretário. Vai ser um ministro que vai dar gosto ao movimento javaporquista. Estamos todos muito felizes com essa indicação. É um predador. Boa sorte, Toledo para secretário executivo, então, Toledo. Ele é um predador, né? E foi nomeado, ele foi uma indicação do Frederico Dávila, que vem a ser um empresário, um ruralista de São Paulo, deputado estadual eleito pelo PSL. E Dona Ban Garcia, né? E Dona Ban Garcia, da UDR, que também festejou a nomeação dele. Como eu ia dizer, inclusive tá nos vídeos que circularam aí nas redes de zap, não só dos ambientalistas, como nas redes de política, um vídeo muito interessante dele com o Naban Garcia, o Frederico, mais outros 2 ruralistas falando, não sei se vocês viram esse vídeo, falando na frente de um muro, assim, então tem um muro atrás e eles os Ricardo Salles bem no meio e 2 ruralistas para cada lado e ele assim imprensadinho falando que vai fazer tudo para ter uma parceria com os ruralistas e tal. Nós queremos aqui hoje, com o ministro Ricardo, pedir o apoio total ao agro. O agro está precisando trabalhar com segurança jurídica, segurança fiscal, segurança de propriedade e nós dependemos muito do Ricardo Salles hoje para trazer isso novamente ao agro. O apoio total do Ministério do Meio Ambiente aos produtores rurais, que são, além de quem mantém a balança comercial, alimenta o povo brasileiro, os maiores responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Uma é o estilo do Ricardo Salles. Eu não sei se vocês viram a entrevista que ele deu na Globo News na segunda-feira e assistiram ou ouviram outras entrevistas que ele deu. Onyx Lorenzoni de ser, assim. Não é Onyx Lorenzoni de ser, não. Ele é aparentemente muito mais esperto do que o Onyx, porque ele fala baixinho, ele é super não é difícil ser mais esperto do que o Onyx. Ele não perde a paciência, entendeu? E ele argumenta de uma forma que ele não é bobo, entendeu? Ele coloca as pessoas em situação de não conseguir responder a ele. Essa foi a minha impressão. Ele foi bem no sentido de que ele respondeu as perguntas e se saiu bem dos questionamentos nas entrevistas. E eu acho que nesse ponto de vista vai ser um debate bem difícil, porque ele é totalmente refratário às ONGs do meio ambiente, fala que essas ONGs atuam de forma ideológica. E o Toledo falou aí das concessões. Eu conversei hoje com uma pessoa que está no grupo de transição do meio ambiente do Bolsonaro. E o que ele me disse de pontos que estão sendo discutidos para serem implementados no Ministério do Meio Ambiente são, primeiro, concessão dos serviços nos parques nacionais, que não seria conceder o parque, mas concessão de serviços, tipo o que acontece na Floresta da Tijuca, em outros parques. Então, isso é uma agenda para eles. Como que isso vai se configurar, nós vamos ter que ver. Mas, sim, isso é uma coisa que eles estão discutindo. E o Estado deixa de fazer a fiscalização. Não sei se isso prevê que deixa de fazer a fiscalização. Não sei como é que foi em São Paulo. O que ele está dizendo é que os parques, que eles dizem que os parques nacionais que são bem conservados e tal, são parques concedidos. Confesso que eu não me aprofundei sobre isso, não entendo desse assunto. Outra coisa, criar manuais de procedimento para multas ambientais. Seria dizer para os fiscais o que eles podem ou não fazer na hora de multar. O que aplica multa, o que não aplica.
Outra coisa, mudar a política de restauração de danos e conversão de multas, que hoje os ruralistas reclamam que eles pagam as multas e o dinheiro vai para as ONGs. E o que eles querem é que o dinheiro seja reinvestido no local onde aconteceu o suposto dano ambiental. E com relação à Amazônia, que é o ponto mais controverso das declarações do Ricardo Salles, que eu acho que é a discussão mais difícil de se fazer, inclusive, é a questão do desmatamento na Amazônia. Porque o que o Ricardo Salles diz para desqualificar a questão do desmatamento, o argumento de que o desmatamento está aumentando? Ele diz que quanto ao desmatamento, você não pode só usar o número geral, 7.900… No tocante ao desmatamento. No tocante a essa questão, você não pode só dizer o valor geral o número, a área geral desmatada. Você tem que olhar nessa área quanto que é a área desmatada em lugar que seja reserva legal e quanto que é a área desmatada que não poderia… e que está em lugar onde poderia ser desmatada. É completamente equivocado esse argumento dele. Porque primeiro, ao contrário do que ele disse… se sabe exatamente onde foi desmatado cada metro quadrado. Exato. Então é porque ele disse, não existe números específicos. Claro que existe. Ele que não sabe, ou pior, diz que não sabe. Tem mais do que isso. Até como eu não entendo esse assunto, fui perguntar. Tem ambientalistas que dizem o seguinte, que isso é um sofisma, é um suposto problema, porque na Amazônia você tem muita área grilada. Praticamente toda a floresta hoje seria área grilada. Então, nesse caso, todo o desmatamento é ilegal. Aí fiz essa pergunta para a pessoa da equipe de transição do Ricardo Salles. Ele disse, não é bem assim, porque você tem uma área agricultável, que hoje se chama Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, aquele miolo ali, onde tem área rural, onde tem plantação, e você tem que preservar o meio ambiente dentro dos limites e tal. Ou seja, isso vai ser um nó. Vai ser um rolo. Desculpa, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é muito claro. Você tem imagens de satélites que descem num nível de detalhe… Mas você entendeu que eles vão ficar fazendo esse jogo? É isso que eu tô dizendo. Mas cabe a gente não cair nesse jogo. Que tá justamente, mas até agora nas entrevistas ele ficou com a última palavra. É preciso que o movimento ambientalista se reorganize para poder combater um discurso que é um discurso, como é que se diz? Falacioso, com dados concretos. Os dados existem, os dados são de conhecimento público. Você tem publicações especializadas, sites especializados tipo o Eco, tem até ONGs que só fazem monitoramento remoto via satélite, que mostram com precisão onde é que está sendo cortada cada árvore praticamente. É tudo ilegal. Você consegue ver claramente que os conflitos que geram mortes na Amazônia, por exemplo, são conflitos que envolvem áreas de preservação ambiental, porque é o que sobrou. Então você tem lá no sul do Pará, na região de Marabá, por exemplo, onde já foram assassinados vários ambientalistas. Gente que tentava preservar as pequenas manchas de florestas que sobreviveram, que são áreas ou indígenas ou áreas de preservação ambiental, preservar do quê? Dos madeireiros e dos carvoeiros, que é o que sustenta a economia local junto com o narcotráfico. E esses caras acabaram mortos, quer dizer… a conexão que o Fernando fez aqui no começo, ligando a morte do Sem Terra, a nomeação Sem Terra em Paraíba, na Paraíba, do Ricardo Salles, que quer resolver tudo na bala, nesse caso não tem uma ligação de causa e efeito, mas terá no futuro. Tem uma ligação de atmosfera, né? Sim, vai ser um debate duro, é isso que eu quero dizer, vai ser um embate muito duro. Ele vai fazer o serviço, é um ministro do meio ambiente anti-ambientalista, tá na cara, o diretor de políticas públicas do Greenpeace disse, abre aspas, ao aceitar o cargo, o novo ministro parece realmente estar disposto a fazer o trabalho antiambiental que Bolsonaro prometeu na campanha, que é acabar com as áreas protegidas, diminuir o combate ao crime ambiental e liberar ainda mais o uso de agrotóxicos no país. Provavelmente é isso que a gente vai ver. Com isso, nós encerramos o segundo bloco e agora no terceiro nós vamos falar das brigas e das intrigas entre os campeões de voto do próximo parlamento, que andam brigando pelo WhatsApp. É a hora do barraco. Ao longo dessa semana, a gente assistiu a um barraco pelo WhatsApp entre os parlamentares eleitos do PSL. A deputada Joyce Hasselmann, deputada eleita por São Paulo, deputada federal, bateu boca com o Major Olímpio, senador eleito, e com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eleito também deputado federal por São Paulo, mais votado do país.
é um pouco um avant-première do que a gente vai ver ao longo do governo, né, Malu? Certamente. Essa bancada é uma bancada, um saco de gatos, né? Tem de tudo nessa bancada. A única coisa que unifica a bancada do PSL é que todos foram eleitos na carona do fenômeno Bolsonaro. E é aquela coisa, né? Chegaram no poder e querem ocupar o espaço e vão fazendo a coisa na base do espontaneísmo. Um dá um tapa no outro, aquela coisa, pisa na cabeça de um, agarra agarra no outro, para cada um querendo subir rapidamente, sem respeitar a hierarquia, né? E aí é o efeito que a gente tem de uma coisa que o Flávio Bolsonaro se orgulhou numa entrevista que ele deu recentemente para a Globo News, dizendo assim, não tem um coordenador único, todo mundo fala. Quando todo mundo fala, vai ter problema, né? Então, o Eduardo Bolsonaro fala de um lado, a Joyce Hasselmann diz que vai ser líder, se reúne com o Rodrigo Maia, com o Tasso Gereissati, fala em nome do Bolsonaro de outro. O Onyx Lorenzoni meio perdidão, tentando alcançar esse pessoal e se reunir com as bancadas de outro. Ou seja, tá um samba do crioulo doido isso, na verdade, né? E eu acho que é mais ou menos essa a tendência, porque sempre que dá, eles têm essa dinâmica, né? Sempre que dá um problema entre eles vazam a conversa do WhatsApp, né? Então eu acho que isso vai acontecer muito, e aí o Bolsonaro vai fazer o que ele já fez, mandar fazerem as pazes, né? No momento que a gente está gravando, a imagem relativa a esse assunto é a Joyce Hasselmann fazendo coraçãozinho com o Eduardo Bolsonaro, depois ele chama ela de louca. Hoje e ela foi mandar divulgada essa imagem deles eles reatando, né? Digamos assim. Mas esse episódio mostra que essa vocação para estridência, para coisa ruidosa e uma certa cafajestada no comportamento dão a tônica do que são, do modus operandi dessas pessoas. Vai né? ser essa confusão o tempo todo. O conceito de bastidores da política, de certa forma, terá que ser revisto, porque é evidente que existem os bastidores, mas eles explicitam tudo, né? Eles explicitam e depois reclamam. Como se isso chamam fosse jornalistas de Maria Futriqueira. Como se isso fosse um ativo, uma coisa, um sinal de sinceridade, de transparência, etc. Quando é uma cafajestada atrás da outra. O que eu acho que esse episódio mostrou é que o PSL ainda não é um partido. Ele é um que a gente no futebol chama de catado, né? Catadão, Catado é aquela coisa assim, vamos jogar uma pelada aí, pega o cara da esquina, pega o cara que tá ali tomando cerveja, pega o outro que tá coçando o pé, e daí forma um time. É mais ou menos essa a bancada do PSL. O cara que traz a camiseta. O dono da bola, né? Enfim, o pipoqueiro. É um pouco isso a imagem da bancada do PSL, que vai precisar. O único jeito de um partido funcionar é tendo aqui uma recaída dos tempos de faculdade, precisa baixar um certo centralismo democrático no PSL para ter ordem, né? Alguém precisa mandar e o resto precisa obedecer, precisa ter liderança, o que não tem. Porque todo mundo se julga líder ali, né? Na verdade, o que a gente assistiu indiretamente é uma briga pelo poder dentro do partido. Quem vai mandar no partido? Sim. Quem vai ser o líder disso, daquilo, né? Quem vai articular em nome do Bolsonaro. E o veículo é o Diário Oficial, que é o Zap. Sim, só que não vai funcionar. Desse jeito eles não vão conseguir. E claramente o Bivar, que é o presidente do partido, não lidera nada, né? Tá quietinho, bem escondido para não tomar nenhuma porrada. Exatamente. Né? Esse daí alugou o partido para eleição, retomou o partido, mas não consegue mandar. É uma tropa que ele não tem comando, né? Agora, o curioso é que nessa confusão toda, o Eduardo Bolsonaro acabou revelando uma tática que supostamente deveria estar em segredo, que era negociar por fora apoios a alguém, não entendi exatamente a quem, mas para furar ou passar a perna no Rodrigo Maia, Sim. né? Aliás, isso é um assunto importante. Muito importante, porque agora desarticulou essa estratégia e deu ao Rodrigo Maia desculpa para dizer, tá vendo como esses caras são traíras? Eu tô aqui apoiando a reforma da Previdência e tal, e vem esses Bolsonaro querendo passar a perna em mim. Tem três nomes que aparecem nas articulações do, digamos, antigo Centrão, que teriam o apoio, poderiam vir até o apoio do PSL, portanto, do Bolsonaro na disputa. Apesar do Bolsonaro dizer que não vai se meter na disputa, ele está se metendo na disputa. Que são, o favorito é o João Campos, do PRB de Goiás, que reúne as capacidades de ser delegado e pastor. Então, ele
pega 2 nichos, pega a bancada da Bíblia e da bala, que supostamente são as bancadas que vão definir este novo Congresso, que eu duvido, mas enfim. O segundo seria o Alceu Moreira, que é do velho MDB temerário, ligado ao Temer, ligado ao setor rural, que corre por fora. E o terceiro é o Capitão Augusto, do qual a gente já falou aqui no Foro de Teresina passado, que é um ex-oficial da Polícia Militar de São Paulo, que é do PR. Esses 3 são os caras que representam talvez a maior ameaça à manutenção do Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Mas vai ser uma disputa entre o baixo clero, entre os, digamos assim, a liga dos que estão em ascensão, né? Em relação à Premier League, que domina a política dentro do Congresso já há gerações. Eu apostaria que o Rodrigo Maia vai acabar saindo vitorioso, por isso que a gente Pode ser. Os outros a gente não consegue nem lembrar o nome. É capitão, delegado, major, PR, PRB, PSC. É tudo a mesma coisa, no fundo. Brasilzão. Bom, encerrado o terceiro bloco, nós vamos ao momento Kinder Ovo. A Maria Lúcia Gaspar está aí com o Kinder Ovo. Ela ganhou um Kinder Ovo de presente de um participante do Festival Piauí, Globo News de Jornalismo. Isso, quero aproveitar para agradecer o Mário Cipriano, querido ouvinte, que levou lá para mim o Kinder Ovo. Vou abrir aqui o Kinder Ovo ao vivo, depois que a gente fizer o quadro, para saber o que é que tem dentro. Obrigada, Mário. E olha, Toledo, você como vai estar de férias na próxima semana, tá praticamente desafiado a acertar o Kinder Ovo de hoje, porque a Malu tá ganhando aqui no nosso placar. O momento Kinder Ovo, para quem não sabe, eu acho que pouca gente a essa altura não sabe, mas é um áudio desconhecido que a produção prepara e a gente tem que adivinhar. Eu e o Toledo fomos humilhados ao longo do ano pela Malu Gaspar. Teríamos sido humilhados se tivéssemos tentado. Nem tentamos. Nem tentamos. Vocês não dão nem pro cheiro. Eu acho que a Malu é o concurso, inclusive. Ela não deveria nem poder participar do Barcelona Kinder Ovo, dos bons tempos. Bom, vamos ao Kinder Ovo. Sem mais delongas, vamos ao episódio desta semana. Abraão estava lá tratando com Deus sobre Sodoma e Gomorra. Ele admitiu o recurso. Deus disse, eu vou acabar com isso aí tudo. Aí Abraão disse, moço, e se tiver uns 100 justos aí? Não, se tiver uns 100, pode ser que eu salve aí. Não é assim, deputado Edivaldo? Aí Abraão, que era um advogado habilidoso, fez embargos de embargos. Foi ele que inventou, não foram os advogados. Para ir mais atrás ainda, Adão e Eva, réus terríveis, nos condenaram a sair do paraíso. Foram julgados por Deus mediante citação, interrogatório e fundamentação da sentença nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Leiam o livro do Gênesis. Pô, me pegou, não sei quem é. Ixi, é o advogado do Bolsonaro no texto Se não inteiro. fosse pelo advogado, eu ia dizer que é a mistura da Dilma com a Damares, porque não dá pra entender nada. É o advogado do Bolsonaro É o advogado da região sei, nordeste do Brasil. É o máximo que eu chego. É um pastor. Quem é? Você tá brincando? A produção me passa aqui. Flávio Dino, governador reeleito do Maranhão? Ixi, meu Deus, tá confundindo tudo, então. Governador reeleito do Maranhão pelo PCdoB, falando em um evento sobre os 30 anos da Constituição na semana passada na Assembleia Legislativa do Estado. Não pode ser isso. Pra você ver, meu filho. Flávio Dino. Flávio Dino fazendo um discurso evangélico. Não, fazendo um discurso em defesa dos advogados. E contra o STF. Não, ele tá defendendo o dele, na verdade. A produção dessa vez... Posso abrir meu Kinder Ovo agora pra gente ver? Vamos lá ver o que é o Kinder Ovo que o Mário mandou. Opa, vamos ver. Vamos ver se tem um Flávio Dino dentro do Kinder Ovo ou não. Como é que abre essa porcaria aqui? Peraí. A Malu tá abrindo o Kinder Ovo. Kinder Ovo da Malu. Uma tartaruguinha. É pra mostrar quão lento. É pra mostrar quão lentos o Fernando e eu somos no Kinder Ovo. Exato, entendeu? uma tartaruga. Adorei minha tartaruguinha verde com um negocinho aqui de... A Malu até quando perde ganha. Bem, humilhados todos pela produção no Kinder Ovo, vamos então ao Correio Elegante. Vamos ler os recados simpáticos dos nossos ouvintes, enviados por e-mail na nossa página do Facebook, no Instagram, no YouTube e no nosso perfil no Twitter. Eu começo com Alexandre Travassos, aqui do Rio de Janeiro.
Ele diz, abre aspas, comecei ouvindo o Foro nas minhas corridas matinais no aterro do Flamengo, mas o rumo das eleições estava me deixando baixo astral e afetando a minha performance. Agora eu escuto o Foro no metrô, a caminho do trabalho, está sendo mais produtivo. Espero que a gente não deixe o motorista do metrô baixo astral. A Bruna Castanheira escuta a gente desde o primeiro episódio e pede: mandem um abraço para o meu pai. O Foro é o primeiro podcast que convenci ele a escutar e hoje em dia ele ama. Abraço, Dalton. O nome dele é Dalton, como o Toledo já tinha lido. Adoro vocês, ela fala. Abração, Bruna, muito Dalton, obrigado. abração. Beijo pra você, abraço pro Dalton. E isso é daí. E tem um outro, que é o Guilherme Oliveira. Mandou para o nosso e-mail, forodeteresina@revistapiauí.com.br, o seguinte recado: queria dizer também que faço parte do time dos apaixonados pelo Toledo e sua voz grave e sensual. Espero um dia conhecer vocês pessoalmente. Sensual. A voz do Toledo. Por fim, deixo uma sugestão. Vocês poderiam procurar fazer algum formato de encontro dos leitores da Piauí para trocarmos ideias e nos conhecermos. Seria muito bacana. Seria mesmo, né? O Festival Piauí funcionou um pouco assim. No tocante isso daí, a gente vai para 2019 fazer coisas nesse sentido daí. Trocar ideias, né? Esse negócio sensual a gente deixa para depois, né? Só engarrafado o negócio sensual. Diana Tomás. A Diana Tomás está pedindo uma carteirinha javaporquista. Por quê, diz ela? Ela é onívora, um tanto invasiva e anda em bandos. Logo, é o próprio javaporco. Ela é uma membra honorária da Urjal. Diana Tomás, você está nomeada uma javaporquista honorária. A Carolina Pinho refere-se a você e a mim. Você Malu é Gaspar. eu, né? Você, Gaspar. Dizendo o seguinte, que tentou fazer dos colegas de trabalho dela ouvintes do Foro, mas falhou. Mas a maioria virou javaporquista, o que já é uma vitória. O javaporquismo dominará o mundo com Ricardo Salles como ministro. Né? Estamos... Olha só, vejam vocês dois aqui. O Kleber Figueiredo diz que como ele mora em Ottawa, no Canadá, e não paga impostos no Brasil, vai contribuir com o seu país através de um placar e uma análise dos números do momento Kinder Ovo nos 30 primeiros episódios. E aí? 30 primeiros episódios. Ansiedade da Malu. E aí? Segundo o Kleber Figueiredo, a Malu, campeã Malu, acertou 9. Houve empate em 8 episódios, quando todos nós sabemos ou respondemos. Eu estou sendo beneficiado pelo esse empate aqui. A produção ganhou 6 vezes, ninguém sabe a resposta. O Toledo 2, né? E eu 2. Eu nem me lembro quais foram as 2 vezes que eu ganhei. Eu acho que o Kleber Figueiredo tá roubando pra mim. É gente boa, Kleber. Os convidados que a gente chamou acertaram 2 e no primeiro episódio a gente não tinha momento Kinder Ovo, então são 29 ao todo quem fizer a continha. Sempre vai ter um ouvinte que vai fazer a continha. A conclusão dele é a seguinte: tivemos muitos empates no começo, com uma performance consistente da Malu ao longo do tempo, mas a produção tem se recuperado bem, ameaçando a Malu com 3 vitórias consecutivas nos últimos 4 episódios. 4 hoje. Toledo e Fernando têm números pequenos, mas seus gols foram sempre de placa. Kleber, você é um político do Centrão, você tá em Ottawa, você agradou todo mundo. Eu só quero dizer que eu tô me esforçando e com garra vamos atingir nossos objetivos. Helena Andreoli diz que toda quinta o Foro ajuda a ter uma visão mais global do que vem acontecendo nessa nova temporada de House of Cards. House of Bolsos, deve ser, né? E emenda assim: sou do time das românticas apaixonadas, quem me apresentou o Foro foi o Tulinho, meu companheiro de caminhada. E desde então a gente ou ouve juntinho, dividindo fone de ouvido, que meigo, ou ouve para poder debater depois. Um beijo enorme para vocês da equipe, em especial para o mestre dos números, Toledão. Oba. Toledão íntima. E claro, um beijo para o Tulinho e para minha amiga Yasmin, que acabou de ser iniciada nessa seita do javaporquismo. Beijão, Helena. Muito legal sua mensagem. Eu preciso fazer uma observação final, desculpa. A minha observação sobre os militares no programa passado gerou algumas respostas. E eu vou sintetizar várias, e todas elas muito mais ponderadas do que foi a minha observação. E eu vou sintetizar todas do nosso querido amigo e ouvinte, descobri agora, Pedro Doria, também jornalista do meio, que ponderou que parece que há sim uma divisão
entre os militares. Uma ala mais liberal na economia e uma área mais desenvolvimentista. Então, fica aqui registrado que nem tudo que verde é militar. Tá certo, abraço ao Pedro Doria. Com isso, o Foro de Teresina se encerra, nós ficamos por aqui. O programa é dirigido pela Paula Scarpim, hoje pela Mari Faria. A Paula Scarpim está de férias, a gente dá férias aqui pro pessoal. Produção da Mari Faria e do Luiz de Maza. A gente grava no estúdio Rastro Pop com o Dani Di, o paciente Dani Di, que fica cortando as nossas bobagens aqui. A mixagem e finalização são do João Jabassi. A nossa música tema é executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno. O último Foro de Teresina de 18 é na semana que vem, mas esta é a última edição do programa com seu time titular. A última este ano, porque o Toledo vai estar fora na próxima semana. Eu me despeço da Malu Gaspar, até a semana que vem, Malu. Até lá, pessoal. E até 2019, José Roberto de Toledo. Muito obrigado, Fernando de Barros de Silva. E para os nossos javaporquistas de estimação, meu Feliz Natal e próspero Ano Novo. Vê como fica a voz da pessoa que vai tirar férias, né? Já reparou? Já reparou. Valeu, gente. Abraço. Tchau.